Meu Deus, mas vamos lá. Eu sou o Eduardo Marques, venho aqui trazer um vídeo bastante legal aqui, deixa eu ajeitar minha câmera, né? Sobre dinâmicas oceânicas, dinâmicas climáticas, falar um pouquinho sobre atmosfera, certo? Como essa atmosfera se comporta. Acredito que vai ser um assunto bem legal para a gente, né, discutir, mas vamos lá. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo aí para os amigos, né? Vamos em prol da divulgação científica. Bem, de início eu quero perguntar sobre o que a gente entende como atmosfera, né? A atmosfera seria aí, então, essa mistura de gases que envolve a Terra, né? E esses gases, eles, claro, vão ter uma importância, uma função essencial para proteger a Terra de radiações perigosas. Ela vai regular essa temperatura na superfície da Terra. Ela é muito importante porque dela existe vários ciclos, né? Como no caso o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, né? O ciclo da água, né? O fenômeno do efeito estufa, que é um fenômeno natural, ok? A gente pode entender o efeito estufa como um grande cobertor que a Terra tem, né, para manter a vida, certo? Mas a gente tem que discutir sobre essa atmosfera também regulando a vida, né, proporcionando a vida. Essa atmosfera ela tem camadas, né? A camada da atmosfera dividida entre troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essa divisão de camadas, elas vão ter também temperaturas que vão variar, né? Temperaturas bem mais alta na troposfera. Aí essa temperatura ela vai reduzindo aos poucos, vai aumentando uma altitude, essa temperatura ela vai caindo, né? Porque também na camada mais baixa da atmosfera que você vai ter uma maior concentração desses gases e um maior aquecimento, né? Porque esses gases, a gente entende da seguinte maneira: esses gases eles têm uma propriedade de absorver energia e gerar calor, né? Mas a gente entende também que existe aí um momento em que vamos dizer assim, na estratosfera, essa temperatura ela sobe, né? Ela sobe, né? Essa camada da estratosfera está um pouquinho mais acima, a temperatura ela sobe porque você tem ali uma concentração de um gás que é o ozônio, né? Que tem uma função enorme, importantíssima para a vida na Terra, né? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, tá bacana, né? A Terra tem uma grande concentração de nitrogênio, mais de 70%, e 20% ali seria oxigênio. E outros gases estão presentes nessa atmosfera, que são gases como dióxido de carbono, vapor de água, o hélio, o hidrogênio, o argônio, né? Então, existem vários gases presentes na atmosfera que eles têm uma função de manter um calor, de manter a vida, de manter a temperatura estável, adequada, para que a vida possa evoluir, né? Mas passando um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre os oceanos, a gente vai falar sobre a plataforma continental primeiro, né? Essa plataforma continental, ela é a parte do continente que está debaixo do mar, a parte submersa, e essa plataforma continental, ela é importante porque é nela que você vai ter uma grande riqueza mineral, uma grande riqueza faunística, florística. Então, o Brasil já está de olho, um olhar mais estratégico para esta área que a gente denomina como Amazônia Azul, né? Que é dessa área que você tem grandes recursos pesqueiros, importantíssimo para a economia, né? Povos, comunidades litorâneas,
dependem dessa área, certo? Então o Brasil também explora petróleo nessa área, ok? Então o petróleo ela boa parte retirada dessa plataforma continental, mas a gente também não pode confundir com a margem continental. A margem continental ela vai até ali o finalzinho do abismo, vamos falar assim. Existe, depois do continente, você tem uma queda para o oceano, em direção ao oceano, e esse abismo a gente chama de talude. E o final desse abismo, é nesse final que nós temos a margem continental. É na margem continental que nós temos uma zona mais aquecida, mais quente, com uma maior concentração de nutrientes, que são as zonas fóticas, né? Que atrai ali muitos cardumes, né? E é uma área com uma grande biodiversidade, certo? Em alto mar, você já vai ter ali uma região pelágica, certo? No fundo do mar, a gente destaca a região abissal, ok? Só para a gente entender. Então, veja, o nosso planeta, ele é praticamente, na parte externa, coberta por água. Então, 2/3 do nosso planeta ele é coberta por água, por oceanos e mares, certo? Essas águas oceânicas são os oceanos e os mares, e as águas continentais, os rios, lagos, geleiras, vamos dizer, aquíferos, certo? Então, o mar, eles são as águas salgadas que banham os continentes. Eles estão ali do lado do continente, certo? Então, a gente pode entender que o mar, não existe uma divisão, não existe uma categorização exata, mas a gente pode entender que o mar está ali na margem continental, né? Até a margem continental, a gente pode criar aqui essa divisão geral, mas na verdade o mar são essas águas que recebem influência terrestre, né? Então o continente, ele a partir dos rios que vão escoando para o mar, vão levando nutrientes, vão levando minerais, vão levando sedimento, vai levando matéria orgânica, e o mar vai ter aí uma grande riqueza desses materiais, né? E é no mar que você vai ter essa grande concentração de substâncias dissolvidas, né? Então o mar, ela tem ali essas substâncias dissolvidas que vai alterar a propriedade e os movimentos, né, do mar. Já o oceano são as águas afastadas do continente, que não vai ter influência do continente. Então, os oceanos eu posso identificar nela ali uma região pelágica, e a região pelágica, essa concentração de sedimentos em alto mar, né? Mantendo as propriedades dissolvidas em alto mar, né? Agora, é importante a gente diferenciar, quando a gente fala sobre oceano e mares, o que seria as ondas, o que seriam os mares, né? As marés, que diga, né? Então, as ondas é um movimento da água gerado a partir do vento. O vento vai perturbar essa água superficialmente. Essa água ela vai se mover a partir da ação do vento. E aí, a tendência é essa onda quebrar quando a profundidade, né? Aliás, quando o relevo submarino, essa profundidade for diminuída, essa onda quebra. Então, a partir do relevo, a depender do relevo, essa onda ela vai ter formatos, vai ter estruturas diferentes, né? Então, no litoral você tem essa zona onde as ondas vão quebrando, né? Essa zona onde as ondas vão aos poucos, né, diminuindo seu tamanho, né? E são as zonas de surf, né? A zona de dissipação dessas ondas, certo? Claro que a presença de rochas ali, elas contribuem para quebrar essas ondas, quebrar essa energia das ondas, certo? A gente entende também que a ideia de praia, né, está relacionada também com essa camada, esta área de depósito de areia, né, em que esse depósito de areia ele é formado pela ação das ondas. Então as ondas elas vão batendo ali e vão levando sedimento, vão redistribuindo sedimento e vão formando as praias, né?
As marés já é um movimento de subida e descida, né? A partir da força gravitacional do Sol e a força gravitacional que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra, certo? Então, essa subida cheia, descida, vazante, né, do mar, de acordo com a força gravitacional, né? Então, essa força gravitacional que o Sol e a Lua ela exerce sobre a Terra, até outros planetas também exercem forças gravitacionais, né? A gente pode categorizar aqui como as marés de Cizígia ou de águas vivas, né? Quando você tem um alinhamento planetário, né? O alinhamento entre astros, Sol, Terra e Lua, certo? E aí a maré de Cizígia são as marés que você tem a maior variação do mar, né? As maiores marés e as menores marés são nas Cizígias, né? E acontece nas luas cheias e novas, né? Então você tem aí a grande amplitude, a palavra é essa, né? As grandes amplitudes. Aqui na cidade onde eu moro, Camusim, nós temos duas marés cheias, duas pré-mar e duas marés baixas, duas baixas marés em um dia. Então, imagine que ela sobe e desce, né? A cada 6 horas você vai ter essa variação, né? Sobe e desce, né? A maré de quadratura, ela não vai ter essa grande variação. A grande variação é na Cizígia, mas na maré de quadratura você tem, na verdade, uma pequena variação, uma pequena amplitude, certo? Da cheia e da baixa maré, certo? Então, a maré de quadratura ou maré morta, né? Tem aí uma baixa amplitude e acontece nas marés, nas luas cheias e nas luas na lua minguante e na lua crescente, certo? Também destaque-se aqui o choque de águas em um rio caudaloso, né? Com as ondas durante o início de uma maré de enchente, que são os macaréus, né? No Brasil a gente chama de pororoca. Destaca-se que também a presença de grandes ondas formadas por deslocamento de placas tectônicas, que são as tsunamis, certo? Claro que as tsunamis vão ser geradas em zonas de convergência de placas, deslocamento vertical de placas, né? E isso não acontece aqui no Oceano Atlântico, né? Acontece no Pacífico, né? Vai acontecer ali no Sudeste Asiático, onde você tem grandes zonas sísmicas, grandes zonas de contato de placas, né? Então, essas tsunamis, ela aqui no Brasil só seria possível se houvesse ali um vulcão submarino que explodisse e gerasse um grande deslocamento de água, né, em direção aqui à nossa costa, certo? O que acontece no nosso oceano é, na verdade, uma abertura do Oceano Atlântico, certo? Essa abertura, essa divergência de placas, elas vão criando nas bordas da placa grandes montanhas, né, que a gente chama de dorsais oceânicas, né? E essa abertura, né, da placa, que a gente vai chamar de rift, que vão criando também grandes buracos, né? A gente chama disso de fossas marinhas, né? Os marulhos são ondas suaves, pequenas, causadas por brisas, né? As brisas são ventos locais, certo? E claro que a brisa ela vai mudar ali de direção a depender da variação de pressão, né? Da pressão atmosférica, certo? Então, a água e a terra, eles vão ter calores específicos, porque a água no mar, ela vai demorar a esquentar, né? Mas também demora a esfriar. Já a terra não, a terra é diferente, a terra ela é rápido de esquentar e é rápido de esfriar. Então, de dia, você vai ter que condição? Você vai ter um mar mais frio, certo? E uma terra muito quente. Por isso que você vai ter uma brisa, um vento local em direção à terra.
De noite, você vai ter um mar quente, porque passou o dia todo sendo aquecido, certo? E uma terra mais fria. Então você vai ter uma brisa que vai ter vai ser predominante a direção de brisas em direção ao mar, certo? Então, acredito que nós falamos quase tudo, né? Mas tem alguns tipos de mares, né? A gente destaca aqui os mares abertos, com um maior contato com os oceanos, os mares fechados que não tem contato nenhum com o oceano, e os mares interiores que só tem uma pequena abertura em direção ao oceano, que seriam, essas pequenas aberturas seriam estreitos, certo? Mas eu quero agora falar sobre as zonas pelágicas, certo? Neríticas, ok? E abissais, né? E as zonas batiais, né? Vamos lá, a gente tem que entender primeiro o seguinte: as zonas neríticas, elas estão na plataforma, né, continental, e é a água que está sobre a plataforma continental. Essa zona nerítica, ela vai ter sedimentos, nutrientes, minerais que vêm do continente, né, e que vão se acumular nessa zona nerítica, certo? Claro que o vento, os rios, enxurradas, descongelamento de geleiras no continente vão levando esses sedimentos, vão carreando minerais, que a gente chama de sedimentos terrígenos, né? E a zona nerítica ela vai ter uma zona fótica, né? Aquecida, muito rica, vai gerando um mar, que é uma grande sopa, né, de matéria orgânica, de nutrientes, que vai atrair cardumes, vai ser importante para a exploração de petróleo, porque é ali que a exploração ela vai ser mais intensa, por conta da grande concentração de matéria orgânica, né? Então, é uma região muito explorada e importante economicamente, né? A zona pelágica, ela é uma zona que está já em alto mar, né? Fora da plataforma continental, né? É uma lâmina de água que está mais na superfície, essa zona pelágica, mas tem também zonas pelágicas lá no fundo do mar, né? Que se confunde com as zonas abissais, certo? Está fora da plataforma continental e a zona abissal é o fundo do oceano, né? Elas são as zonas que não recebem luz, são as zonas afóticas. Por não receber luz, isso já vai ser um fator que dificulta, diminui a diversidade biológica, né? De flora, fauna, ok? Porque é um fator que restringe a vida, né? As temperaturas vão ser muito baixas por conta dessa falta de luz, né? E é lá que nós vamos ter sedimentos mais finos que vêm de vários lugares, né? Nessas zonas abissais. E entre a zona pelágica lá na superfície e a zona abissal no fundo, você no meio tem ali a zona batial, certo? Então, assim, sobre os oceanos, né? Como já falei aqui, a importância deles para a gente entender sobre a temperatura deles. Claro que existem vários problemas sobre a conservação dos oceanos, existe a poluição, né, dos oceanos que afeta a vida marinha, né? Então, temos também a importância da exploração do pré-sal para a economia do país, né? Então, o Brasil ele pode se tornar um dos maiores produtores, exportadores de petróleo para o mundo, né? Isso existe uma briga grande para que esse recurso, né, essa riqueza possa seja convertida para os serviços essenciais no país, para que o Estado esteja presente para saber explorar, usar, distribuir essa riqueza, né, de forma justa, ordeira, né? Então, os oceanos, os mares têm uma importância enorme para a atividade turística, para a extração de petróleo, né? Para a pesca,
para o transporte, já que a navegação ainda é um modal de transporte, né, que é essencial na conexão entre os países, né, porque é pelos oceanos que se transporta milhões de mercadorias, milhões de pessoas, milhões de toneladas de produtos, passam pelos oceanos, né? Então, os oceanos são as grandes rodovias da economia global, né? Por isso que é muito importante a gente olhar para o oceano de forma estratégica, né? E nós estamos na década do oceano, né? E botar isso bem claro sobre a nossa preocupação de criar projetos, programas de conservação dos oceanos, né? Bem, acredito que é isso, né? Tem também outros fenômenos que a gente pode aqui estar discutindo sobre as correntes marinhas, né? As correntes marinhas são esses movimentos da água oceânica que tem direção constante. E aí, dois fatores importantes que a gente tem que colocar, né? Temperatura e salinidade, né? Essa circulação da água, né? As correntes marinhas, a partir de temperatura e salinidade, ela vai ser provocada, né, ocasionada pelo movimento de rotação da Terra. E, claro, a Terra vai ter zonas mais quentes, zonas mais frias, e isso vai fazer com que as correntes marinhas elas possam estar circulando e controlando o clima da Terra, porque o oceano é o grande controlador do clima da Terra. As zonas quentes, né, estão nas baixas latitudes e as zonas frias nas altas latitudes, né? Então as correntes marinhas elas são muito importantes, gera ali um movimento de ressurgência, né? Então as correntes marinhas ela controla o clima da Terra, gera esse movimento de ressurgência. A ressurgência é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas profundas, frias, ricas em nutrientes. Essa água profunda ela vem cheio de nutrientes e sedimentos, ela chega aqui na superfície, ela aquece e distribui esses nutrientes na parte superficial. E isso é muito importante porque atrai cardumes, né? É uma atividade importante para a economia dos países como um todo, não só para os municípios, para as cidades costeiras, mas para o país como um todo, porque a produção pesqueira ela vai para o mundo inteiro, certo? Então são áreas que tem ali uma diversidade, uma grande riqueza de produtos pesqueiros. Não é todo mundo que tem isso, né? O globo todo que tem isso, né? Algumas zonas, como a costa da África, tem ressurgência, né? Aqui a gente já não tem. E isso, claro, está relacionado com as correntes marinhas, né? É uma água fria que vem carregando nutrientes, certo? E distribui, a água quente vai distribuindo na superfície esses nutrientes, né? Controla o clima, né? Controla o clima. É importante se falar também que fenômenos climáticos atmosféricos oceânicos, como o El Niño e a Laninha, elas podem interferir nessa ressurgência, né? Isso muito importante ser comentado, né? Grandes correntes frias a gente pode aqui estar destacando, né? Como, por exemplo, a corrente de Humboldt, que atuam na costa oeste da América do Sul, a corrente de Benguela, que atua na costa oeste da África, e a corrente australiana ocidental, que atua na costa oeste da Austrália, certo? Essas são correntes frias, certo? Já correntes quentes seria aqui no nosso caso. Aqui no Brasil você tem a corrente do Brasil, que atua aqui na costa leste, e a corrente sul-equatorial, né? Que atua aqui na nossa costa norte-nordeste, né, do Brasil, certo? E só botando aí como ponto importante, né? Essas correntes oceânicas, né? Que se movimentam, né? E aí o efeito de Coriolis, né? A gente pode estar também mencionando, porque o efeito de Coriolis seria esse desvio dos ventos alísios para oeste, né? A partir da rotação da Terra, que é para leste. Então, se a Terra gira para leste, os ventos de Coriolis, eles vão em direção ao oeste, né?
os ventos alísios, né? O efeito Coriolis é isso, né? Esse desvio para oeste dos ventos por conta da rotação da Terra que vai para leste, certo? Então, o efeito de Coriolis, ele também influencia, né? Esse movimento, essa perturbação das águas, tá certo? Só lembrando, a Terra, na parte central dela, os ventos, eles vão em direção a oeste. Mas na parte temperada, que é entre 23 e 66 graus, os ventos eles vão ao contrário, para leste, né? Criando aí um dinamismo equilibrado, certo? Já os ventos no polo vão para oeste, assim como vai os alísios. E o mais interessante é que os ventos na parte temperada, que vão para leste, e os alísios que vão para oeste, criam aqui zonas de contato, de convergência de vento. E essas zonas de encontro de vento, de convergência de vento, vai gerar grandes fenômenos atmosféricos, como grandes chuvas, furacões, etc., né? Bem, eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas o assunto é extenso, é complexo, é amplo, né? Espero que eu tenha sido entendível, né? Vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, passa aí para os amigos, para a gente dar uma boa discutida, né? Vamos todos juntos em prol da divulgação científica. Obrigado, valeu.